Leão, meus seres féricos, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle, você tá no canal A Voz de Avalon, semanalmente vídeos para todos os signos. Bem-vindos ao meu mundo férico. Para quem é novo no canal, sejam bem-vindos. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, tá? Para quem quiser se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda muito aqui no nosso crescimento, tá bom? Para quem quiser fazer sua leitura comigo de forma particular, basta mandar mensagem no número que tem na descrição do vídeo, tá bom? E ter a sua leitura ali para a parte amorosa, financeira, espiritual, completa, mensal. E eu tenho a leitura específica para você descobrir sua mediunidade, como trabalhar com ela, enfim. Tá bem legal, tá? Agenda aí a partir ali do dia 5/8, eu acho. Preciso olhar minha agenda de novo, gente. Ai, que doideira. Para quem quiser fazer o atendimento com a Milene, né, que ela já trabalha ali na área de mesa radiônica, divórcio energético, tem também o telefone dela que tá mais abaixo na descrição do vídeo, tá? E o o diagnóstico vibracional energético, até o dia 31 ficou no valor promocional, mas agora ele já mudou. E aí foi pro valor cheio, eu preciso confirmar com ela o valor ainda, mas mandem mensagem para ela que ela confirma, tá? Já peguei o Ogan e já tirei as energias para quem tá solteiro, relacionamento financeiro e energia geral. E veio o Ruat no fundo de deck, tá? Indicando aqui, aqui o rapaz, ele tá se escondendo de uma matilha de lobos, então indica algum medo. Algum medo que eu sinto aqui, que ele é mais irracional do que racional. Um medo do oculto, um medo de alguma situação nova, um trabalho novo, alguma coisa que você vai começar. E algumas vezes o medo, ele acaba paralisando e impedindo que a gente siga um caminho. Então aqui precisa ter cuidado, porque o medo, ele realmente paralisa. É o que eu digo, eu tenho agorafobia, fui diagnosticada. Fobia social. TDAH, transtorno de ansiedade generalizada, ó que loucura, né? E vou ter que refazer o do autismo, porque ficou bem cravado no empate. Que doideira. Pro tarô, eu vou usar o Floresta Encantada, tarô. E no oráculo, o Floresta Encantada, oráculo, que é lançamento. Bora lá, Leão. Muito boa sorte. Solteiros de Leão, por favor. Aileen tá aqui, tá? 6 de espadas, 6 de desafios. O caçador, que é o arcano 11. Justiça, energia de Libra, 8 de espadas. Você vence quando você supera um medo. E eu vou mostrar os 6 de desafios para vocês entenderem muito bem o que eu quero dizer. 4 de bênçãos, que é o 4 de ouros, que fala de um apego. O 4 de ouros, o 4, ele é muito restritivo e fechado, tá? Não é uma carta de expansão, é uma carta que fica muito parada. E o 4 de ouros fala de uma necessidade de controle, de posse. E aqui eu sinto que se eu me abrir para o novo, eu perco o controle. E o que paralisa vocês é um medo. Uma crença que limita. Crença limitante. 8 de espadas, 8 de desafios. Eu tava assistindo o Fernando Novaes, ele é libriano igual eu, maravilhoso. E saiu o 8 de espadas, ele fez uma analogia muito legal que eu vou trazer aqui pro canal, já trouxe algumas leituras. O 8 de espadas é como se a gente se amarrasse em papel higiênico. Nossa, amiga, que besteira, o papel higiênico é fácil de soltar. Sim, é exatamente isso. São medos que a gente dá força para eles, mas eles não têm tanto poder assim sobre nós. A gente acaba se limitando por acreditar que a gente não é capaz de algo. E quando eu tenho 6 de desafios, a moça tá aqui, ela tá morrendo de medo enquanto ela tá sendo perseguida por... Eu vou falar que são lobos.
Então aqui ela se vê em apuros. E o 6 de espadas no tarô tradicional é uma carta de deixar ir. O pessoal tá no barquinho indo embora. E por que ela não consegue ir embora daqui e fugir? Medo. Medo. E o novo aqui esperando vocês e um apego no medo, impedindo você de ser feliz. Um trauma amoroso, um trauma familiar que impede você de se relacionar com alguém, família muito religiosa, que impõe crenças que te limitam e te pedem de, por exemplo, fazer uma faculdade, um curso, iniciar uma religião diferente, sendo que alguns estão com um chamado aqui religioso. E vocês podem se sentir perseguidos aqui por falas de alguém do passado. Então, vamos estar soltando nesse gerundismo ridículo que eu trouxe aqui. Eu não uso gerundismo, gente, eu não suporto. A justiça é como se a espiritualidade falasse assim, Leão, você só vai ser feliz quando você soltar aquilo que te impede de você caminhar para alcançar sua felicidade. Eu não vou dar nada na sua mão, é você que vai ter que buscar. Você se acha digno de ser feliz? É bem um tapão na cara. E olha que a justiça é uma carta muito neutra. Você é digno de felicidade? Ah, sou. Aileen tá aqui. O novo tá aqui. Um novo projeto que você quer gestar. Um caminho feliz. Tem um casal aqui felizão, ó. Algumas pessoas que podem ter uma possibilidade de conhecer alguém legal e ser feliz. Ou se entregar para aquela pessoa que já conhece. Mas que o medo paralisa. Você só vai ser feliz quando você aceitar que você é digno de ser feliz e vencer o medo. Do contrário, não. Desapega. OLX, gente, desapega. Ó, eu tirei o 4 de ouros no fundo de deck, me veio um 9 de ouros aqui. Vocês alcançando uma melhoria surpreendente, mas, de novo, vai depender de vocês. Relacionamento para Leão, por favor. Arcano 20, aqui é o Conselho dos Animais, o julgamento. Tem lei do retorno batendo para alguém aqui, tá? Porque Cole tá aqui. Vocês gostam de lei do retorno, né? A morte. O Cão Negro, Arcano 13, energia de Escorpião. 2 de espadas aqui no fundo de deck. A estrela, energia de Aquário. Eu vou mostrar tudo direitinho para vocês, tá? Fiquem tranquilos aqui. 9 de espadas. 7 de copas. Olha o 9 de ouros aqui. 4 de desafios, 4 de espadas. O 9 de espadas aqui no fundo de deck. Seguinte, Leão. Eu poderia resumir o jogo de vocês aqui só nessas duas cartas. Porque o julgamento, ele traz literalmente a lei do retorno voltando para alguém. A 200 km por hora no de alguém. Tá? Quando eu tenho o Cole é profético. Aqui é como se literalmente, na energia de vocês, a pessoa que tenta prejudicar da forma que for, volta para ela. Então eu tenho aqui um 2 de espadas. Essa pessoa que pode ter tentado causar algum mal, como a gente tem um 9 aqui, essa pessoa começa a receber, Leão, eu ia falar resquícios, mas tá 200 km por hora, então não é resquício, não. Eu sinto que o mental dessa pessoa começa a ficar extremamente afetado. Você vê que aqui a pessoa não se reconhece no espelho? Se for uma pessoa de mais idade,
que tentou contra vocês começa a preparar para problemas de mente, Alzheimer, tá? Alguma fobia, alguma questão mental. E não é desejando não, tá, gente? Pelo amor dos deuses. Mas aqui a espiritualidade, ela devolve e devolve com força. Sem dó, sem piedade. Sem dó nem piedade, tá? Quando eu tenho a carta da morte, aqui junto com a carta da estrela, é literalmente a espiritualidade trazendo mudanças aqui. Que é o que você precisa. Então, vocês têm um auxílio espiritual aqui, que eu vou falar que não é brincadeira, não. O cão negro. Sabe qual é a entidade que trabalha com cães? Hecate. Então, é como se, para quem é devoto de Hecate aqui, eu não queria estar no lugar dessa pessoa, não. É sem dó, sem piedade. Ou se não for Hecate, alguma outra entidade mais sombria. E, gente, não tenham medo, porque assim, nem tudo é luzinha, pode pirilim pim pim. O que está em cima é como o que está embaixo. A gente acessa o sagrado e a gente acessa o profano. Então, vai ter algum momento em que a gente vai acessar o nosso lado sombra. Ninguém aqui é ascensionado, tá? Então, para essa pessoa, as coisas começam a ficar muito confusas. E a vida dela começa a paralisar. As possibilidades dessa pessoa começam a minar. Financeiramente falando, saúde, tá? As possibilidades aqui. E o minar aqui no 4 de espadas, que é uma carta. Pode ser que essa pessoa comece a adoecer e ela vá em vários médicos e existe várias possibilidades e nenhuma é assertiva. Por quê? Porque é espiritual. A espiritualidade coloca nessa pessoa algo. E assim, gente, é quem procura acha. Alguém que tentou mal contra vocês aqui, a espiritualidade toma conta e devolve feio. Quem cuida aqui, mas eu não pedi, mas a espiritualidade cuida. Alguns de vocês, tá, podem ter nascido, né, com alguma entidade guardiã que atua nas sombras, uma entidade de esquerda, Hecate, Nix, Lilith, sei lá, não sou grande conhecedora dessas deusas, né? Mas vocês têm. Algumas pessoas aqui têm. Ai, tá amarrado. Não, vocês têm que ter amizade em várias, proteção em vários. E o 9 de ouros traz para vocês um estado mental, um estado de sentimento num todo, de muitas melhorias aqui. Então, a vida de vocês começa a andar em vários aspectos. E 9 é fim de ciclo. Na cultura celta, 9 é um ciclo completo. Nove de espadas traz o enlouquecer, traz os pesadelos, traz perseguição espiritual. E, de novo, não quero que vocês desejem isso, eu também não desejo, tá? Mas quem procura, acha. Financeiro e profissional, para Leão, por favor. O feiticeiro, que é o mago. Ifin tá aqui. Ui! Vieram duas. 9 de paus. É buscadora de feitiços, que é cavaleiro de paus. E temos criança de bênçãos no fundo de deck, que é um pagenzinho de ouros, tá?
pajem de ouros é o João, do João e Maria. Quando ele acha a casa de doce, que ele fica louco e ele vai lá querendo, né, comer tudo que vê pela frente. Aqui tá pedindo que você continue, sim, buscando a sua realização no que diz respeito à parte profissional, tá? Porque o 9 de paus, ele traz alguém que já tá a ponto de desistir, Leão, mas por algum motivo não desiste, tá? Então, assim, é como se a espiritualidade falasse assim, olha, você não é um mero amador aqui mais, você não é um pajem. Essa ideia, aqui temos a tolice, que é a torre, ela precisa ser desconstruída. Você vê que quando a torre quebra aqui, os pássaros voam. Então me traz uma premissa, Leão, de que quando você se liberta do pensar pequeno, estamos na temporada de vocês, inclusive, parabéns, gente. Ai, meu Deus, o TDAH aqui é triste, agora é oficialmente diagnosticado. Muitas bênçãos para vocês. Voltando, né? Muitas vezes a gente se coloca com medo, essa coisa de, eu preciso ser humilde, senão vão achar que eu sou arrogante. Não, você é top. Você é uma pessoa incrível, inteligente. É colocar essas qualidades, esses dons para fora. Desconstruir ideias aqui. Então, por exemplo, uma ideia que pode ajudar na empresa, uma ideia que pode ajudar na sua, né, coisa que você trabalha por conta, enfim, tá? E aqui é trazer você no âmbito de que eu tenho as ferramentas necessárias para construir algo que eu preciso, para trazer melhorias aonde eu tenho que colocar. O mago, ele é uma pessoa inteligentíssima e capaz de alcançar muitas coisas. Então, assim, Leão, vocês são um buscador de feitiços, tá? E aqui, deixa eu só mandar um negócio aqui, gente, rapidinho. Porque é importante. Pronto. Desculpa, 5 segundos. Buscadora de feitiços é a pessoa que está sempre em busca de evolução. Cavaleiro de Paus. E é o arcano que rege Áries, Leão, Sagitário. Então, traz vocês aqui, Leão, buscando inovar, buscando melhorar, tendo coragem, tendo ousadia. Mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Tá? Vai com medo mesmo. Não tem problema, tá bom? Então, quando você passa a olhar para você, eu já vou mostrar a carta final. Quando você passa a olhar para você como uma pessoa corajosa, destemida e que, cara, eu vou arriscar isso aqui, vai que dá certo, porque conhecimento eu tenho, eu preciso colocar isso na prática, porque o mago precisa praticar. Vem Ifin. Ifin é a dádiva, é o sonho realizado. Ifin é a realização. É a bênção, é o milagre. Não é sempre que Ifin vem nessa prerrogativa, tá? Às vezes ele traz outras coisas. Então aqui tem vocês alcançando algo muito melhor. Desde que vocês entendam a potência de vocês.
Às vezes a gente vem de uma criação familiar, e olha aqui o rei de paus aqui quando eu tirei as outras cartas. Vocês evoluem do cavaleiro para um rei. Guardião de feitiços. Vocês dominam algo aqui. Vocês podem conseguir ser pioneiros em algo, vocês podem conseguir, mesmo não sendo pioneiros, pessoas mais evoluídas do que os seus concorrentes em algo. Pois é, Leão. O Sol tá a favor de vocês agora. Vocês que têm Sol, Lua, Vênus em Leão, usa a favor de vocês, cara. Eu queria ter Leão no mapa, eu não tenho. Pois é. Energia geral para Leão, por favor. Tem uma carta de medo aqui já, que é Fern, 5 de copas. O medo pode fazer com que vocês se arrependam de não ter corrido atrás daquilo que traria completude para vocês. Quase que eu falei tudo que eu posso dizer, mas eu não quero... Eu quero trazer mais. E não é por ofensa não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é porque literalmente foi a frase que veio. 3 de copas. 3 de visões. A felicidade de vocês está a um passo, mas o medo paralisa. O jogo de vocês todo tá na premissa do medo. O de Ares foi todo na base de alguma coisa, o de vocês está tudo na base do medo, que é um medo irracional. A forja, que é a temperança. A suspensão. Vocês precisam trabalhar isso, porque a suspensão é o pendurado. A roda do feiticeiro, roda da fortuna. As de copas. Pessoas aqui com medo de se entregar para uma relação romântica. E aí vocês perdem a pessoa. Ó, é uma relação boa. 6 de ouros. O Senhor da Floresta, Imperador, energia de Ares. É uma pessoa boa, é uma pessoa correta. Os apaixonados, que são os amantes, 10 de ouros, ó. Só que vai trazer uma necessidade de vocês trabalharem muito. E eu recomendo terapia, tá? 8 de ouros. Vocês vão precisar sair de uma zona de desconforto aqui, porque eu não vou nem falar zona de conforto, não tá confortável. O medo aqui é tão grande para alguns de se machucar. Mas, gente, a vida é feita disso, tá? Pasmem, spoiler, a vida é feita de superação de medos. Fern, dores emocionais que precisam ser curadas, medo, isolamento. É uma letra muito triste. O único lado bom de Fern é fazer feitiço de proteção. De resto... E quando vocês põem limite a alguém sem noção. Mas fora isso, é uma bosta. Traz ele aqui tristão, isolado no rolê, ó. Não quero saber de nada, não quero saber de ninguém. E isso vai paralisando vocês. Arcano 12. E aqui tá como a suspensão, que é o pendurado. De novo, sendo doutrinados por experiências anteriores. Doutrinados por pensamentos e sentimentos anteriores. Sendo moldados e guiados por alguém que machucou vocês. Essa pessoa ainda tem poder sobre vocês? A experiência ruim que vocês passaram tem poder sobre vocês? Não, tem. Gente, dói eu falar isso, eu sei que dói. E o meu intuito não é ofender, humilhar, nada disso, tá? Pelo amor dos deuses, mas eu preciso trazer a expansão consciencial. Pessoas aqui sendo dominadas pelo medo de uma experiência anterior. Isso significa que essa experiência, ela é seu mestre. E eu trago essas palavras mais duras no sentido de que justamente vocês falem assim, vá pouquinho dos infernos. Não, não é, não. Eu vou vencer isso e eu vou vencer e eu vou viver, porque a vida é feita para isso. E é isso que eu quero que vocês façam, reajam. Mas não me xingando, hein? Pelo amor de Deus. Não me xinguem. É para que vocês entendam que vocês são fortes, potentes, maravilhosos, o sol brilhando, lindo, glamour, cacete. Bora, reage. Ô filho, não é com você não. Eu tenho um cãozinho cego, aí quando eu fiz, bora, reage, ele fez assim, ó. Mamãe ama você, pleito de mãe.
O tempo, ele vai passar. E o tempo, Cronos, é muito cruel, gente. Aí tá você correndo atrás de uma coisa boa e que pode se perder. Tem uma pessoa no caminho de vocês, tem felicidade no caminho de vocês. 3 de copas. Uma pessoa leve, um amor bom, um amor recíproco. Essa pessoa é uma pessoa muito firme nas suas posições, naquilo que ela quer. Ela sabe o que quer. O imperador, ele sabe o que quer, sendo homem ou mulher, tá, gente? É uma pessoa que é decidida. Olha, Leão, eu quero isso. E é uma pessoa de palavra. Só que a decisão dela por estar com você pode ser a mesma decisão por desistir de você. E aí, se desistir, não tem volta. Não tem volta. Bênçãos, ouros, vocês têm a possibilidade de ter uma pessoa muito boa e abençoada no caminho de vocês. Mas, de novo, vai depender de vocês. Tá? É um Ás de Copas. Vocês precisam trabalhar isso quanto antes para mudar a vida de vocês por completo. Roda da Fortuna com temperança. Essa pessoa, ela já tá no destino de vocês há algum tempo. Há algum tempo. E aqui vocês podem estar sendo forjados, né, para essa vivência. Só que, cara, vocês precisam aceitar que vocês merecem ser felizes. Olha aqui, os apaixonados, o 10 de ouros e o Ás de visões, que é o Ás de copas. Tem um cisne aqui. A felicidade de vocês depende da superação desse medo. Vocês têm caminho de felicidade no amor. Mas o viver é preciso. Ninguém tá condenado a ser triste, sozinho e infeliz não, tá, gente? Parem com essa ideia torta. Isso é coisa de gente doente. E não é criticando, não. Quando a gente fala de doente é porque, infelizmente, muitas pessoas estão doentes emocionalmente. E não é como se essa pessoa fosse inferior, não. Existe um fato que precisa ser curado, tá? Vamos fechar, então, com Floresta Encantada Oráculo. Mensagem final para Leão, por favor. Eu espero que todos nós possamos nos curar das doenças emocionais, mentais. Brownies and Bees. Ai, que fofinho! Os brownies e as abelhinhas. Então, eles estão comemorando aqui dentro de uma colmeia. Ó, que fofo! E o Changeling. Esse aqui é tenso, hein? Changeling é uma lenda aonde fadas iam em lares e trocavam os bebês. Changeling, change significa trocar em inglês, tá, gente? Então, changeling, o ato de trocar. Então, trocavam os bebês por bebês fadas. E aí, a criança crescia porque tinha aparência humana e não se adaptava. Pesquisem sobre isso no YouTube, que vocês vão ver vários vídeos sobre. Mitos aí folclóricos, né? 31, Brownies and Bees. Aiming for excellence, então buscando a excelência. Pride in work well done, o orgulho de um trabalho bem feito. Ai, que fofo. As abelhas são excelentes trabalhadoras. Vamos salvar as abelhas, inclusive. Colaborações e parcerias, né? Collaborations and partnerships. A happy workplace, um lugar de trabalho feliz. Teamwork, trabalho em equipe. Então, aqui, vocês buscando parcerias, sendo românticas, de trabalho, aonde vocês se sentem bem completos. A gente precisa estar, Leão, em lugares aonde a gente sente felicidade. Nunca menos do que isso.
buscando felicidade. Sempre. Aí temos aqui o Changeling, que eu vou ler para vocês, né? Mas sabendo que in consideration for others, falta de consideração pelos outros. Então, às vezes, pelo nosso medo, a gente acaba não considerando os sentimentos de alguém, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Unclear motives, que são os motivos que são incertos, e às vezes está muito no nosso inconsciente, por isso que é bom fazer terapia, porque traz a consciência. Impulsive purchase, então, atitudes, trocas impulsivas, arrependimentos e consequências. O arrependimento pode ser de alguém que machucou vocês, né? Mas pode ser de vocês por não aproveitar um momento feliz. Tá bom, Leão? Então por hoje é isso. Até a próxima. Beijo, beijo.